Fala galera, bem-vindos ao quinto episódio do Happy Hour Vitreio. O meu convidado de hoje é uma das mentes mais criativas que eu conheço. Ele consegue criar conexões entre um desfile, uma campanha, a cena de um filme, um diálogo, uma música, um meme, enfim, é o processo criativo completo. Bem-vindo, Ará. Produção foi essa, maravilhoso. Acho que eu nunca tinha me visto dessa maneira. É como eu te vejo, assim, pelo menos no seu Instagram, como você comunica, é assim que eu costumo falar no meu Instagram, às vezes, quando as pessoas falam, pô, você foi do chique pro popular. Eu sou high-low. É isso. Eu sou high-low. É isso. Ará, conta um pouquinho, quem é você, para os que não te conhecem, acho que poucos não te conhecem, mas... Ah, tem bastante gente que conhece. Inclusive, tem muita gente que fala... Arcanjo, né? Ah, sim. Eu fiz até essa zoeira um tempo atrás. Teve uma cliente que, eu não sei pronunciar seu nome. Ficar chamando de Arcanjo, de qualquer outra coisa assim. Mas eu sou Ará, Arcanjo é sobrenome. Tô no mercado aí, já tá dando seus 26 anos esse ano. Não um especialista nem nada disso, mas no mercado, descobrindo o mercado do varejo e visual merchandising aí, tá dando 26 anos esse ano. Tá. Que mais que a gente conta, assim, não era uma vez storytelling agora. O que você faz? Bom, além de visual merchandiser, professor... Dou aula... Podcaster também. Podcaster, era para ser convidado no Papo de VM pela Márcia Pino. Mas âncora, vai. Eu tô dizendo, eu que tô dizendo. Ela agora, eu até descobri que ela meio que tirou o Mapino que ficava em cima do microfone. Porque eu acho que ficou tão permanente ali, assim. Mas você também é mega permanente lá, assim, né? Alguns. Acho que participei de uns 9 ou 10. Bastante. Mas agora virou uma coisa que ela até pede pra... No começo lá, eu sou a Márcia Pino, eu preciso falar meu nome também. Então eu não sei direito. Eu entrei de gaiato e fiquei no podcast, assim, sabe? Mas é um podcaster também. Acaba sendo ali à distância. Legal. Não tem esse tete-a-tete, assim. É uma coisa sempre... via câmera. Acho que a gente gravou alguma vez junto, não lembro. Mas acho que desde 2019 ou 2018, se não me engano. Mas é super interessante também porque a dinâmica muda. Não tem isso daqui, dá falha no áudio, acontece um monte de coisa ali. Sim. Quem sabe faz ao vivo, mesmo não sendo ao vivo, né? Exato. Mas é muito nesse sentido. Ará, bom, como eu falei, eu acho você uma mente super criativa, no sentido também de juntar todas essas referências. E conta um pouquinho como é o seu processo criativo e onde é que você busca tanto repertório. Assim, é bem uma pergunta que eu acho que é bem difícil. No meu caso, eu tenho uma memória muito grande. Assim, é um negócio que ajuda e atrapalha. Até em questões quando você tá ou se autocriticando ou vendo algo visual que você fala, putz, mas isso eu já vi, não sei aonde. É um negócio que ajuda, mas atrapalha muito. No positivo, eu sempre inicio um pouco buscando da minha memória, assim. Geralmente, pra mim, até então, até antes da existência de memes e essas coisas assim, sempre foi muito filme. E mais alguma cena de algum filme. Eu fico com aquilo muito... Eu diria vídeo, e nem só tão filmes. Porque videoclipe também é alguma coisa que fica na minha cabeça. Como o meu início é sempre do exagero, o cliente pode ser a coisa mais minimalista do mundo pra mim, assim. Mas como eu sou muito exagerado, minha forma de pensar é muito exagerada, eu já inicio qualquer referência sempre, mesmo que eu não vá mostrar para esse cliente, eu parto de algo que tem um exagero, que tem às vezes até o tal do kit, né, que é um cafona assumido, para começar a editar esse meu pensamento ali. E geralmente nesse processo também eu não gosto de pensar sozinho. Então, por mais que seja uma pessoa que no processo criativo eu trabalho sozinho, acho que você sabe bem disso também, acaba que geralmente eu tô criando alguma coisa, alguém eu vou colocar no meio. Seja o parceiro de produção, seja o designer gráfico, seja a minha sobrinha, que vai fazer 16 agora. Alguém que não tava dentro do meu pensamento, assim. Porque eu sempre sinto que se a gente não fizer isso, meio que vira uma expressão pessoal. Fica muito só no seu pensamento. Fica muito no seu pensamento. E quando discute a ideia, eu penso que alguém mostra um olhar que você não estava percebendo naquele momento. Porque a gente meio que é artista, já foi até um podcast que não foi no ar que você participou.
tem uma expressão visual ali, mas eu sinto que ela não pode ser pessoal, mesmo porque você tá tendo um pedido de um cliente ali, né? Sim. Para um outro cliente. Para um outro eu acho que isso é um cliente. desafio na área, assim. Então é sempre um medo meu, se eu ficar com um processo criativo só comigo, eu sempre tenho medo que talvez eu vá entregar a mesma coisa para esse cliente, para outro cliente. Então eu sempre no meu processo tem alguma hora que eu falo, pera, eu tô me achando demais aqui nesse processo, eu preciso colocar alguém e se essa pessoa criticar é o que eu tô esperando, assim. Não gosto só que ela venha com elogio, eu gosto que ela fale, nossa, tá brega, tá cafona, tá exagerado. Ou minimamente não questione, entendi. né? Por que isso, né? Sim. Por que tá fazendo dessa forma, né? Eu acho que na nossa área tem esse desafio do fazer de forma a colocar a nossa identidade, tipo, a sua identidade como... Não tem como não pôr, né? Como criação, mas não esquecer que existe o cliente, o lojista, o varejista, mas existe o cliente final que é para quem ele atende. Exato. Né? Então, porque às vezes a gente tem que usar um tipo de comunicação com o varejista para ele entender o processo e apostar também nesse processo, que muitas vezes eles não apostam, né? Você sabe disso. Sim. Para poder entregar para um cliente final, que daí é pensando no mercado, é pensando no comportamento de consumo. Isso é uma parte que você fala que eu acho bem também do processo, é quando junto a parte da consultoria. Porque tem muitos clientes nossos, lojistas, que eles enxergam o consumidor final deles de um jeito que às vezes não é. Sim. Então você precisa fazer todo um trabalho que é quase que um rebranding na cabeça daquele cliente para você poder mostrar por que seu processo criativo foi para determinado determinado formato. Qual é o visual que ele vai ficar e por quê, sabe? Então, eu acho que pra gente, por exemplo, eu e você, que é a área de consultoria e de criativo de cenografia, ter esse lado que tem um branding por trás, que consegue estudar um público, também é super importante, né? Sim. Mas pode ser que o cliente não entenda aquilo, assim. Sim. Então, você quer elevar um pouco aquela expressão visual ali, aquela cenografia, mas você não consegue... Porque ele ou ela querem ficar naquele patamar que não é o que você tá querendo que eles compreendam, assim, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa do... eles não perceberam, não aceitaram, não estarem prontos para aquilo que está sendo oferecido. Não é o momento que eles estão para que possa absorver aquilo e colocar aquilo em prática, seja o que for, seja um processo novo de criação, seja... um olhar diferente para o produto, seja um ambiente diferente de loja. Eu acho que você deve ter passado por isso também, né? Tipo... Certeza, a gente vai passar mais milhões de vezes, assim. Faz Vem parte um monte do na trabalho. cabeça. Daí essas horas eu penso no... Desculpa. O tamanho do acervo que você fica, né? De projetos que você levanta. Sim. E eles estão lá, assim, tem cliente que tá comigo, sei lá, 10 anos... E ainda, assim, não tem essa confiança naquilo. Então, às vezes, eu quero pegar do meu acervo, que é só daquele cliente, falar, agora vamos nesse projeto aqui, ó. Por quê? Você tá trazendo uma questão de sustentabilidade, vou reutilizar o que sobrou de tecido, não sei, não, tá bom. Então, tem uma questão de confiança também, que é perfil de cada um. Eu não me importo que não dê essa abertura, mas quando dá a abertura, acho que é a hora... É bom. Essencial, assim, sabe? Eu fico pensando como é que você organiza essas referências, assim, porque... eu falei, será que o Ará tem algum aspecto em virgem, né? Que diz que os virginianos são organizados, né? Eu já não sei, bem capaz. Eu falei, de repente tem algum aspecto em virgem, assim, porque você faz uma catalogação dessas referências, disso que você... Eu faço. Traz pro... Faço. Assim, como? Conta o segredo pra... Eu tenho... Bom, basicamente, até ano passado, agora eu não faço mais isso. Eu salvava no meu computador, mas eu virei o doido do querer espaço e bytes no celular, no computador e tudo. Então eu não faço mais isso, digamos, né? Mas eu usava muito de fazer isso, de salvar imagens. Sempre usei o Pinterest, até dizer chega. Uso de uma maneira diferente que muita gente. Eu tenho umas pastas que são privadas, porque ele fica público lá, né? Que é só de cliente. As que são gerais, eu até dou umas separadas, assim. Por exemplo, tem palavras que estão em inglês. Então, tem uma que eu chamo de everything, everything. Então, é pra tudo. Eu não sei porque que eu tô salvando, mas eu tô salvando. Geralmente, eu escrevo... Sua intuição diz que em algum momento pode ser importante. Vou ter o de materiais, vou ter o de store design, vou ter o só de cenografia, vou ter o só de styling, e essas coisas.
Então, sempre separei dessa maneira. Mas eu não separo, tipo, essas são só referências da Dior, essas da Chanel. Eu gosto de me perder naquilo que eu boto o pin, né? Assim. Então, tem a pasta, digamos, do Store Design, mas eu não fico separando daí. Ou materiais, madeira, concreto, não faço. Eu gosto de entrar daí naquilo que eu tenho salvo e me perder um pouco. Sim. Porque às vezes eu tô com uma referência na cabeça, que eu acho uma parte péssima, aquela que você fica... Qual era o nome daquela referência, daquela imagem, daquela marca, daquela não sei o que, você não lembra. Dá pra colocar lá, né? Olha eu no computador, mas dá pra você colocar lá num search com uma palavra-chave pra procurar. Mas eu gosto de me perder no que eu tenho salvo. Porque às vezes eu tava com uma intenção, mas aquela intenção muda. Ou você tá procurando uma referência e acha outra. Acho que deve acontecer muito isso. No meio do caminho, assim. O que eu mais uso hoje em dia ainda é o Pinterest. Eu costumo dizer que ele vai do... Você tá salvando algo que é muito romântico, casamento de alguém, até algo muito dark, assim, sabe? Então uso muito. E passei a usar nos últimos anos também uma coisa que eu não fazia, que é o Instagram, que eu acho que tá mais difícil de buscar referência. Eu acho que é um universo de pensamentos e textos e tudo. Então, para imagem, eu acho ele mais difícil, mas eu passei a ter minhas pastas lá separadas também, assim, para salvar. Eu nunca tinha percebido que o Instagram dava para usar para isso, assim. Mas até então, por, sei lá, uma década, era Pinterest. Começava com, digamos, um processo criativo para um cliente, pegando um monte de referência, daí fazer aquele filtro para escrever o porquê, até criar um moodboard. A partir do moodboard, eu acabo criando meu estudo e monto minha apresentação. Acho que assim, igual todo mundo, digamos, né? Sim. Mas hoje em dia ela acaba tendo alguma coisa que eu gosto de quebrar gelo, assim. Ainda mais se o cliente for novo, ou em aula, ou consultoria ou treinamento, que é ter algum meme no meio. Eu sempre tenho algum meme no meio, de propósito. Assim. Sim. E gosto muito de GIF também, é outra coisa que eu uso muito. Então, eu acho que assim, a maneira como eu começo a pensar, se não me engano, é essa. Muitas vezes hoje em dia, eu confesso que eu vou direto pro estudo. Já tá tudo meio que na sua mente. Ainda mais assim, se você sabe o gosto daquele cliente, o que funciona para ele, pro consumidor dele, tudo, eu acabo, às vezes, já preferindo começar a subir o estudo. E a partir daquele estudo já buscar as referências depois. E a outra coisa que me aconteceu nos últimos 10 anos também é, às vezes, querer partir de um material. Que também, às vezes, é raro acontecer, mas tem um orçamento já meio pré-estabelecido. Prefiro 1000 vezes quando tem um orçamento pré-estabelecido, pelo amor de Deus. Ou que não seja uma criação tão livre, eu prefiro que tenha um norte. Eu prefiro aquele cliente que monta o seu briefing e explica tudo e tem um orçamento, mas às vezes não acontece. Né? Até porque se deixa muito livre, tipo... Eu acho uma doideira. O limite é o céu, né? Tipo, é infinito. E aí você pode ir para um caminho muito distante, porque por mais que o cliente fale que não, eu quero que você desenvolva, você crie, tá livre, mas no fundo, eu percebo que na mente dele tem uma coisa pré-estabelecida ou uma expectativa que ele quer que seja atendida. Eu acho que sempre tem. E aí se ele deixa muito livre, aí quando você traz a proposta e tá completamente fora da expectativa dele. Eu também acho melhor quando ele... Eu tive muita questão dessa com a Mona Lisa do Paraguai, que era loja de departamento, vitrine, a maior que eu já trabalhei na minha vida, que era uma só, 13 metros de comprimento, quase 5 de altura e 4 de profundidade. Maior que muita loja. Maior que meu apartamento, sabe? Com uma portinha desse tamanho, que eu sempre avisei a Mona Lisa para botar maior, pra gente não ter que modular a cenografia e tudo. E o deles ficou por 7 anos tendo que fazer cenografia. Teve épocas que eram 18 eventos de cenografia por ano, só eu fazendo. E eles sempre gostaram tanto da minha cabeça, eu até sabia os materiais possíveis de trabalhar, mas sempre foi uma criação livre. Então, como eu já era um contrato ali anual, né, não era nem semestral, eu já sabia que com eles não adiantava pensar a próxima com 1 mês de antecedência, eu precisava de 2. Que a criação era tão livre, mas tão livre, que eu precisava iniciar um diálogo criando algo livremente para começar a discutir. Encaixar na expectativa que eles Então, uma vez que você aprende que tem muito cliente que é assim, também até o seu
prazo de processo criativo tende a mudar, Vai mudando. sabe? E esse foi um método que você desenvolveu ou você traz de alguma formação acadêmica? De processo criativo? É. Eu acho que ele me veio no dia a dia, porque eu não esperava ter que fazer cenografia. Não, assim, eu tive uma oportunidade na minha vida. A primeira vez foi na David Jones, lá na Austrália, outra loja de departamento, que já estava marcado de uma das marcas, que eu não vou lembrar qual que era, de alto luxo aí, fazer sua própria vitrine, já aprovada, mas deu algum problema na entrega, porque o material vinha de fora. Deu algum problema no navio que chegava. E daí, de última hora, eu já estava lá na David Jones fazia um tempo, e eles falaram, você tem uma cara meio de maluco? Será que você não consegue pensar em alguma coisa? E eu acabei fazendo sem ter estudo, assim. Aquilo passou a me dar um pouco de amor, assim. E daí você descobre que você tem jeito para aquilo, assim. Mas eu acho que o meu processo criativo foi na marra, assim. Aprender estudo, tive a ajuda da Lilian Salmin, sempre chamo de professor até hoje, Sim. Porque aprender o PowerPoint para estudos criativos até hoje, para mim, Super independente funciona. de inteligências artificiais, para mim super funciona. Então ela salvou eu nesse processo, e isso deve ter sido 2016 ou 2017, agora não vou lembrar. Então não faz tanto tempo assim. Mas eu acho que o meu processo, eu acho que ele é muito igual ao das pessoas. Eu acho que o meu repertório é um pouco diferente das pessoas, num geral, assim. E a outra coisa que eu gosto também é porque eu posso ter meu processo, você vai ter o seu, mas tem projetos que você faz que eu não conseguiria fazer, sabe? Tem projeto que vai vir, você às vezes vai ter aquele seu orçamento pensado, super reduzido, enxuto, e você é a pessoa que vai conseguir transformar aquilo, você com você mesmo, inclusive na instalação toda. Sim. O meu processo, eu acabei me acostumando, tipo, não, vou ter que pensar num certo tipo de orçamento, eu vou querer colocar um cenotécnico ali por trás, o projeto ele sempre é uma coisa maior, eu quero dificultar a produção, quero dificultar a instalação, porque eu não faço sozinho, digamos, né? Então, é o seu jeito de fazer, né? Porque os alunos, em geral, você deve passar por isso, perguntam, eu quero criar vitrines, eu quero criar cenografia, como eu faço? Então, bom, existem alguns caminhos, sim, né? Você tem que pensar tal coisa, você tem que buscar referências, você tem que entender o espaço físico, sim, minimamente, você tem que entender o perfil da marca e tudo isso que a gente fala o tempo todo. Mas eu sinto que os alunos o tempo todo querem o passo a passo, e não tem passo a passo, existem caminhos e possibilidades, e dentro disso você desenvolve do seu jeito, sim, e até de acordo com o perfil do seu cliente, né? É um cliente mais sofisticado ou é um cliente popular? sim. É uma loja única ou é uma rede? Ele é atacado, ele é varejo, ele é as duas coisas? Eles querem sempre pular umas etapas aí, né? Tem uma ansiedade, assim. Tem uma coisa que acha que é um estudado teórico, né? Sim. Assim, eu acho que o principal é estar aberto para entender o público que vai consumir, nem só o dono da loja, a dona da loja, é entender aquele público e estar aberto. Porque uma coisa que eu sempre falo em aula, eu acho muito difícil meios criativos, se for muito focado em moda, principalmente, falar para a pessoa esquecer o ego dela. Eu acho que o ego dela criativo existe, mas eu costumo muito falar isso em aula da questão de você estar aberto vai aparecer uma marca de moda evangélica, por exemplo, né, de moda modesta, sim, nos dias de hoje. Você está aberto a estudar aquele público, ver o sucesso daquele público, entender como é que funciona e fazer um projeto. Tem muita gente que falaria não. Tem sim, gente que fica esperando cair a Prada no colo, assim, sim, sabe? E esse ou querer transformar essa marca, né? Querer transformar ela numa coisa, tipo, que não tem alternativa. Nada, que ficar só seu, assim. Então, eu falo muito para aluno que, acho que a gente sempre deu curso de como é que é as nossas etapas, sabendo que cada um vai ter até seu modo de fazer estudo. Tem gente que vai ser muito melhor do que eu consigo fazer. Às vezes já vem da área da arquitetura, sim, questões sim, técnicas. Traz assim, outra visão, outra maneira técnica de construir um estudo, assim. Mas passo a passo, eu acho que isso é culpa do Instagram. É tipo, as 5 dicas, sim, assim, como você faz ali. Assim. Eu acho que não existe essa fórmula. Mas se estudar
muito bem estudado, com a cabeça aberta, qualquer público que te aparecer, já é para mim meio caminho andado para aceitar o processo criativo, assim, sabe? Então, a gente não é de dica, mas fica essa dica. Fica essa dica aí, assim. Yara, onde é que junta criatividade e estratégia? Porque eu sei que você dá muita consultoria, Sim. que é uma coisa que é muito difícil de se apresentar no Instagram, Nossa, então. até porque você está falando de estratégias de empresas, independente do tamanho da empresa. Você está lidando com números, você está lidando com pessoas, com posicionamento de mercado e tudo mais. Então é uma coisa que raramente aparece no Instagram, né, de quem dá consultoria, como você, mas tem muita estratégia por trás de tudo isso, né? E como é que junta o lado criativo com essa estratégia? Daí eu acho que é o meu Instagram que ele se formou, assim. A minha resposta seria essa. Porque dá uma vontade, assim, de você, sei lá, ir lá expor, assim, o que tá sendo, o que você tá criando, quem é aquele cliente, quem é não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, não é seu direito. Isso quando você não tem termo de confidencialidade. Sim, isso quando você não tem o termo, que agora me foge o nome, que a gente vai ficar exclusivo, que você vai ficar, se tiver com uma marca de moda infantil, e essa marca é grande, e quer só você, e você vai ficar um tempo criando aquela estratégia, 1 ano e meio depois que você terminar uma consultoria interna de 1 ano, você não pode atender nenhuma outra marca infantil, né? Então, para mim, a maneira que daí eu vejo que eu juntei o criativo com o que eu posso passar da minha maneira da estratégia é meu Instagram. Boa. É o que ele se formou, assim. Não dá pra... Eu não consigo chegar, que nem hoje, que eu tava na Vila Madalena, e sair filmando ali, assim, um showroom. Não dá. Você fica meio que preso, sabe? Usa um modelo que não é o modelo que o Instagram gosta, né? Os algoritmos, que é do... formato influencer, né? Então, estou aqui, estou ali, olhem isso, e aí passa o vídeo, e aí quando você vai para consultoria isso é impossível. No máximo uma foto da reunião, e aí tem cliente que diz, não fotográfica, não aparece. É bem isso, assim. Isso. Mas as duas coisas caminham juntas, acho que isso é importante de... Pra mim, assim, eu tenho um modo de pensar sobre o criativo que eu não fico pensando só em quem faz algum tipo de estudo ali visual, alguma coisa. Eu acho que... vamos pegar aqui, por exemplo. Você teve ali um início que você fez já, o Happy Hour, você teve que pensar no nome do Happy Hour Betrayal. Você foi evoluindo para aquilo, agora você tá num estúdio, tá sendo um vídeo... Isso para mim é um processo criativo, sabe? Você começou a ter uma coisa ali na cabeça que era uma falta de solução e você solucionou. Eu acho que a gente faz isso todo santo dia. Sim. Né, assim, parece clichê, mas tipo, acordou, pasta de dente que você escovou o dente, tem sempre um processo criativo, um médico tem seu processo criativo, então a gente acaba tendo no trabalho essas duas frentes, então o Endrigo, ou eu um pouco mais consultor, ou um pouco mais cenográfico, vitrinista e tudo, mas ambos são um processo criativo, sabe? Eles acabam sendo uma coisa só, e se a gente tem um repertório já de vida de mercado que passa por cenografia, de alguma maneira você inclui naquela parte estratégica, né? Para mim, nos últimos, agora, principais 2 anos, foi... às vezes eu tô cansado de atender um cliente e ele não entender a maneira que é o processo criativo para ser assertivo, que a gente só tá lá para fazer vender mais. Então, às vezes, dentro de uma empresa que eu entrei pela cenografia, eu passo a encher a cabeça. Sim. Eu queria só fazer um treinamento de processo criativo. Porque eu quero que eles entendam que, inclusive, eles podem dar o briefing inicial. Se eles tiverem as maneiras que a gente já aprendeu a passar um briefing inicial, meio caminho andado para todo mundo, para poder pensar num contrato ali, do que seria evento de vitrine ali, pelo menos semestral. Se eles se entenderem da importância do processo criativo, vai ficar um pouco mais fácil para a gente poder fazer a execução, digamos. Então, acaba que toda hora agora eu tô meio que misturando, assim. Eu tentei tirar, confesso, assim, 2022, falei, chega. Acho que você pegou várias fases minhas, não quero mais fazer processo criativo, não quero mais atender vitrine, não quero, mas eu tenho um amor...
E uma tremendo. mente super criativa, como Fica faz? muito difícil, sabe? É. Mas falava que não queria, mas não tem como. Assim, você meio que vai misturando as duas frentes que a gente tem de trabalho, sabe? De novo, a gente volta naquilo de que o cliente tem que estar preparado para aquilo que a gente tem a oferecer. Tem. Então ele pede a cenografia, ele está preparado para a cenografia. isso. E aí você percebe que tem muitas oportunidades na empresa de melhorar a empresa com o conhecimento que você tem, mas ele tem que estar preparado. Então, começa por aqui, dá um treinamento, vamos fazer uma curadoria diferente de produto e tal. Isso é engraçado porque, como eu sempre fui muito sarrudo, as pessoas são sarrudas comigo, né? Assim, debocham de mim. E daí, ano passado, lá na Belas Artes, acabei criando um curso que é Varejo Estratégico Novo Mindset. Eu fiquei pensando muito com a Belas Artes que nome dava e tudo. E daí eu falei, não, tá bom, deixa o mindset. Eu não sou muito fã das palavras mais marqueteiras que acabam sendo em inglês. A hora que o pessoal viu que ficou mindset, porque se fosse nova mentalidade, ficava uma coisa estranha, sabe? A quantidade de vezes que até hoje as pessoas... mas você não falava mal da palavra em inglês? O que deu? Mudou, sabe? Né? Que Mas por quê? Porque realmente eu acho que... E o seu trabalho também entra muito disso. Cada vez mais você vê que você vai estar lá num seu cliente, às vezes, que é uma marca famosa, mas você sente que alguma coisa da mentalidade que engessa mesmo. Acho que o varejo a gente se engessa. Você precisa aplicar alguma coisa a mais ali. É sempre estratégia. É impressionante, sabe? Eu começo a achar cada vez mais qualquer relação do VM, sendo o VM um canal ali, assim, o interno, a coordenação, a cenografia, o styling do manequim, ou o produto que for, você acaba sendo uma consequência da mentalidade. Eu acho que a gente está numa fase que a gente está mais aberto a passar nossa mentalidade para aquele cliente que a gente tem, sabe? Que tem tudo a ver com comportamento. Que né? tem que tudo por a ver com princípio a gente é também consumidor ou não consumidor daquela marca. E quando você não é consumidor, você também tem algo a entregar para aquela marca que você não consome. Não consome por quê? Existem alguns motivos e aí, de novo, você volta no comportamento de consumo. Não dá para ser criativo sem ter estratégia e não dá para ter uma estratégia sem uma criatividade. Né? Eu acho que não existe. Não tem como separar essas duas coisas. Nem o VM que falar que não gosto de fazer vitrine, não gosto de pensar em cenografia. Não, mas assim, pode não ter nem cenário para mim. Se o styling, a disposição do manequim, aquilo já é um cenário. O agrupamento do manequim existe. Já tem alguma estratégia, tem um total criativo ali por trás, sabe? Só que não dá para ser só estratégia nisso, no sentido de... fez lá a produção, o styling, beleza. Estrategicamente é isso. Não, e o restante? Né? Exato. E a marca, e a equipe, e o próprio produto, e a disponibilidade do produto, enfim. Aí é o varejo, né? É o varejo total. É cheio de enorme, dots, né? Uma conexão sem fim, assim. Um universo enorme. E, Ará, eu tenho visto que você tem... feito muitas coisas usando a ferramenta de inteligência artificial. Sim. Você, como um cara criativo, tá te ajudando ou você tá desafiando a inteligência artificial? Eu tô até um pouco... É quase um meu querido diário ali, assim. No momento, porque para poder contar mais a fundo, faz 6 meses que um grupo de inovação, um grupo bom, que tem de tudo. Assim, de WhatsApp é o meu grupo predileto. Desculpa todos os outros grupos, inclusive dos amigos, mas o predileto de trabalho nos dias de hoje é esse grupo de inovação. Eles chamam Recodes. E tem de tudo. Tem o designer gráfico, tem a socióloga, tem a ativista de corpos gordos, a ativista de corpos pretos, tem de tudo. Eles juntaram uma turma, que já estava antes do que eu, e daí, no momento, o estudo principal deles é relacionado à regulamentação do nosso comportamento, né? Porque não é a IA em si, ou AI, do nosso comportamento do que precisa ser regulamentado perante o uso da inteligência artificial. Daí, 6 meses atrás, eu recebi um convite, porque eu já conhecia, um deles é um ex-logista, e ele me mandou um convite falando, a gente precisa de uma cobaia. Como assim? Uma cobaia do varejo que seja criativo e que possa trazer um lado pra gente um pouco menos, se é que isso é possível comigo, mas o pedido era um pouco menos cabeçudo.
Então a gente vai te dar alguns usos de algumas inteligências artificiais para você tentar incluir no seu processo e você vai contando pra gente como é que tá sendo, o que precisa ser. Tem um deles que é desenvolvedor de inteligência artificial do Recife. Tô usando um dos programas deles ainda em teste, é o que eu mais uso. Por isso que outro dia eu até falei, gente, eu não vou entregar, não posso entregar. Aí eu vi isso. Sabe, eu não posso entregar ainda qual que é. E daí eu fico fazendo uso. Não é todo dia que eu faço processo criativo, mas geralmente quando eu vejo que, opa, esse aqui eu devia experimentar, eu vou numa das inteligências ali e tento fazer. Não tô satisfeito. É mais uma coisa... Experimental, tô entendendo. Super experimental. Já usei em projetos, já usei em aula, para muito aluno que é justamente aquela questão que você está dizendo de quererem pular etapa, ou se tem todo o processo, eu já, dentro de um curso de processo criativo, eu já coloquei as cenografias dos projetos finais em inteligência artificial, que justamente eu queria mostrar para eles, sem a gente ter a técnica ainda de dominar a inteligência artificial, qual projeto fica mais legal. E eu tô nessa fase ainda, assim. O entender do tal do prompt, então imputar dados, essas coisas, melhorou muito. Eu ainda fico muito frustrado. Eu, às vezes, tiro... Dentro de um processo, geralmente eu tento pegar um que não seja de um cliente. Se eu tô num cliente, eu falo 15 minutos. Experimentando o que eu posso extrair dali da inteligência artificial. Geralmente eu me frustro. Assim, depois eu fico achando que foram 15 minutos ainda um pouco perdidos. Você tá sempre aprendendo e tudo, mas tem sido muito legal de utilizar. E agora eu tô numa fase que, tirando a cenografia que eu já dominei um pouco mais, assim, até fazer a loja e tudo, eu tô experimentando fazer o styling. Então, tentar ver se sai uma manequim de loja e não uma pessoa. Muitas vezes ainda não acontece. Colocando roupa, sem roupa, pegando uma foto, digamos, sua e tentando explicar para a inteligência artificial os detalhes para ver se eu vou acertando, inclusive, controlar a roupa que eu quero utilizar, qual é o estilo, qual é a atitude e tudo mais. Até que agora, para fazer pessoas, digamos, manequins, eu também já dei uma boa... Já melhorou muito. Eu vi nas imagens, assim. Mas sempre como ferramenta. Sempre como ferramenta. Inclusive, para ver se isso eu vou inserindo até para a estratégia em alguma coisa, digamos. Se eu chego a passar para um cliente que já ele vai querer dominar a parte da cenografia por conta própria, tenho feito projetos assim, eu acho estranho, mas às vezes é para falar, vamos criar uma rede ali, média, digamos, tem ali 30 lojas. Vou criar o departamento para eles também. A intenção é eles não terceirizarem mais, digamos, né? Eles mesmos com a ferramenta conseguirem. Então, de repente, eu estou estudando isso para ver se também fica mais assertivo para eles dominarem o estudo deles, a parte até de detalhamentos técnicos, para passar por uma produção, digamos, né? Então, tá sendo bem útil, mas a maioria das vezes, como sensação pra mim, eu ainda fico tipo, nossa, perdi tempo, assim, dá vontade de dar um peteleco na tela, assim, você não me entende, você não me entende. Não foi isso que eu disse. Você se sente, eu me sinto ainda um pouco inútil, assim. Quando eu vejo alguns Instagrams, principalmente, de pessoas que dominam aquilo, eu imagino que a pessoa passa 12 horas tendo tempo de ficar num determinado projeto da inteligência artificial, assim, sabe? Eu não uso a ferramenta, não tá no meu dia a dia. É muito novo e eu realmente não uso. Mas a sensação que eu tenho, até acompanhando no seu Instagram, é que de qualquer forma, até por conta do input lá, das informações, se você não for criativo ou se você não tiver repertório, pode ser a ferramenta que for, ela pode estar ajustada o tanto que for. Que pode. Você tem se a pessoa não for fazer assim, acho que vai chegar um momento, ou já tem, não domino tanto assim, de repente ser uma coisa que pula etapas mesmo. De pessoas que não tenham todo o repertório ou a experiência que a gente tem já de mercado e possa dar uma pulada de etapas aí, assim. Espero que não. Justamente é por isso que daí tô com esse grupo, porque eu acompanho outras coisas que são tentar fazer o mais politicamente correto, assim, a ser utilizado. Tem um que eu não gosto, por exemplo,
é muito possível de você pegar um chat GPT nos dias de hoje e inserir uma imagem, então, que pode não ser um estudo inicial meu. Então tem uma imagem que eu gostei muito, para o chat GPT, por exemplo, descreveu aquela imagem em 140 caracteres, bem detalhados. Você pegar aquilo que o chat GPT formar e ir para um outro que seja uma inteligência artificial generativa, né, ali de imagem, jogar ali para daí formar a imagem. Quer dizer, ali não teve nenhum estudo inicial meu, digamos, sim, né? Se você quiser, é possível, assim. E geralmente isso é bem interessante, sabe? Mas eu acho uma sacanagem. Assim, aí entram outras questões. Para mim seria, de novo, o início de um estudo que, de repente, gerou 100% da inteligência artificial, é autoral da inteligência artificial, mas mesmo assim eu vou transformar daí para mim, sabe? A questão do não autoral é um negócio que você também é bem isso. É um negócio. Tem uma questão ética aí também envolvida. Sempre me incomoda demais, sabe? Eu tive num evento ano passado de um grupo chamado BRFW, que é um grupo que fala sobre tecnologias, não é só inteligência artificial, que eles estão discutindo justamente a questão ética dentro do universo digital em todos os sentidos, seja nas ferramentas que já estão em uso hoje, como o Instagram, o Twitter, enfim, mas também da inteligência artificial. Assim, que vem uma questão ética muito importante. Esse grupo mesmo que eu tô, eles vão participar agora, tem um evento, acho que eu já posso falar, em setembro, que chama V20, que é meio mundial, que é bem voltado para isso, e ano que vem eles estão no COP30, que vai ser em Belém, que também daí toda... Então eles estão entrando nessa parte, assim... da inteligência artificial de uma maneira que eu tô realmente bem interessado, e eu acho que por conta de ter começado a ver um pouco de inteligência artificial, que agora eu tô querendo voltar a estudar, que eu tava falando antes de gravar, de ir para uma parte mais acadêmica de ciências sociais, assim, que ainda não tá muito claro na minha cabeça, mas tem alguma questão de varejo que sempre teve, mas que eu sinto que vai conectar cada vez mais com questões da sociologia, assim, sabe? Como sempre foi, mas eu acho que talvez cada vez forte. mais. Daí eu tenho a impressão que a inteligência artificial vai estar aí em algum lugar, sabe? E ele não fala que é cabeçudo, é engraçado. Essa é a parte mais, né, inusitada da descrição do Ará. Não, eu não sou cabeçudo. Não. No seu Instagram tá assim, bronca, comportamento e divagações. Eu até trouxe isso aqui que eu adorei. Assim. Ará, nosso tempo voa aqui. Rápido. Mas antes... bom, vamos reforçar algumas coisas. Tá. Memória é importante. Imagem visual é importante, memória visual também, do que você me falou aí. Essa coisa de compartilhar com outras pessoas, sejam da área ou não sejam, a sobrinha, o amigo, o namorado, enfim, quem for, acho que isso é muito interessante, que criatividade e estratégia andam juntos, acho que isso Foi esse meu foram resumo? Foram pontos marcantes, assim, E tem uma coisa que está no seu material que está assim: acredito que podemos construir negócios que não apenas prosperem, mas também inspirem confiança e respeito, criando experiências de compra cada vez mais autênticas. Eu adorei isso. E é por isso que eu trouxe aqui. Eu acho que foi o meu... Foi ano passado, isso, se não me engano. Foi me aventurar no Canva, coisa que eu também nunca tinha feito. Eu acho que eu tô precisando de uns novos arquivos, tô precisando dar uma renovada, assim. E pensei muito, assim, para as questões do que... Como é que eu passo minha essência em uma frase, em 144 caracteres. Porque no final das contas, desde quando... Eu nunca imagino que a gente pensou em microempreender, ainda mais no varejo. Não teria loja, eu prefiro ainda continuar sendo a pessoa que dá pitaco. Do outro lado do balcão. Ali do outro lado do balcão. Mas acho que é a mesma essência ainda. Ela só tá mais clara, assim... Acho que é maturidade de trabalho, tanto meu quanto o seu. Você vai se encaixando e pensando como é que eu me defino, mais até como pessoa profissional hoje em dia, até do que como do que como empresa. Do ano passado para esse, eu até senti eu dei uma... Não é que eu curti o cordão umbilical, mas eu dei uma separada, assim. Sempre fiquei com muito medo de ser mais pessoa física, sabe? E deixar... Tem um momento da carreira que a gente fica assim, né?
Que momento... Eu sou pessoa física, eu sou jurídico, É. ou eu sou as duas coisas juntas. Eu tenho um Instagram ou dois? Essa é outra Exato, discussão. deveria, né? Deveria, É. né? E aí, quando eu tomar todas e quiser postar uma foto desfilando o Já carnaval não com uma pode. fantasia ousada, onde é que eu coloco? Se bem que eu acho que faz parte do nosso processo criativo também. Faz parte, né? Tá na nossa essência. Exato. Não tem jeito. Ara, muito obrigado Ai, gente, eu por ter adorei. vindo. Sempre contribuindo muito com a sua mente criativa. Obrigado mesmo pela... Eu que agradeço, Pela amei esse presença. novo momento aqui. tudo assim, novo por aqui. E, bom, quero agradecer também a Jeb, Just Another Brand, que é quem faz agora os novos looks de VM. Você tem acompanhado os looks de VM? Não. Quando eu tô Todo inspirado, santo dia, eu saio. Você sabe que eu faço muito engraçado? Eu ainda entro no Facebook pra ver aniversário das pessoas. O seu ainda me aparece, os stories Aparece, do Facebook. aparece. Eu acabo, depois eu penso, caramba, não engajei o Endrigo, né? Porque daí eu vi no Facebook, daí eu vejo tudo. Então, por favor, senão os algoritmos não Tênis entregam. sujo então. sempre. A gente vive em São Paulo, não dá pra ter tênis limpo. Bom, pessoal, valeu, obrigado. Até o próximo Happy Hour V3.